Por trás do rosto suave de uma professora chamada Larissa, escondia-se um segredo sombrio que abalava uma grande instituição. De vítima de um acidente a alvo de uma conspiração, seus passos a levaram a descobrir um projeto secreto chamado Nuvem Branca. Um lugar onde a verdade e a traição trocavam de semblante. O sol de São Paulo, naquele meio-dia, parecia uma brasa pressionando de todas as direções. Fazia o asfalto no pátio da delegacia refletir uma luz ofuscante. O ar quente misturava-se ao cheiro de gasolina e ao suor dos visitantes que esperavam na fila, sob o sol escaldante. Entre eles, os passos da professora Larissa pareciam os mais calmos. Seu vestido branco simples movia-se suavemente cada vez que o vento soprava, como se fosse a única coisa limpa em meio à atmosfera caótica. Seu rosto era sereno, mas as linhas de cansaço sob seus olhos ainda eram claras. Restos de noite sem dormir após o acidente que quase tirou sua vida e a de outros. Ela segurava uma pasta azul contendo o termo de conciliação assinado pela família da vítima. Para ela, isso deveria ser o fim de um longo fardo. Tudo havia sido resolvido amigavelmente sem ressentimentos. Agora restava apenas uma coisa: reaver seu carro, que estava detido pela polícia como prova. Cada passo em direção à porta da delegacia parecia pesado, não por causa do calor, mas por um estranho pressentimento que crescia em seu peito. Como se algo que não devesse acontecer estivesse prestes a ocorrer naquele dia. Assim que entrou no pátio interno, a atmosfera mudou. Sons de apitos, risadas ásperas e o barulho de impressoras se alternavam, criando um pequeno caos na área de atendimento. Larissa olhou ao redor, vendo vários cidadãos que baixavam a cabeça, resignados, ao serem questionados pelos policiais. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração. Não era a primeira vez que lidava com a burocracia, mas, por alguma razão, o ar daquele lugar parecia opressor. Ela caminhou até o guichê com passos firmes, segurando firmemente sua pasta azul. Como se fosse sua última fortaleza contra a injustiça. Quando um policial a atendeu sem um pingo de sorriso, Larissa manteve a educação. "Eu vim retirar meu veículo, senhor." "Todos os trâmites com a família da vítima já foram concluídos", disse ela, em voz baixa, mas firme. O policial apenas assentiu brevemente sem olhar para seu rosto, depois caminhou até os fundos para pegar um arquivo. Lá fora, o sol estava ainda mais quente e no reflexo da janela, ela viu seu próprio rosto, pacífico mas frágil. Como alguém que ainda não sabia a tempestade que a esperava dentro daquele prédio. Assim que chegou ao guichê da administração, o ar abafado da sala pareceu pressionar seu peito. O velho ventilador de teto girava lentamente, apenas movendo o calor de um canto para o outro. Larissa permaneceu ereta diante do balcão de metal, cuja tinta já estava descascando. Enquanto isso, um policial com um rosto impassível estendeu-lhe um pedaço de papel com o timbre oficial. Os números fizeram os olhos de Larissa se arregalarem, um valor que excedia o preço de metade de seu próprio carro. Por um momento sua mente ficou em branco, e ela só ouviu o tic-tac de um velho relógio na parede, marcando o silêncio estranho entre eles. "Isso não faz sentido, senhor." Sua voz falhou, mas ela ainda tentava ser firme. O policial, vestindo um uniforme puído com um crachá de identificação quase ilegível, apenas bufou. Seu olhar era indiferente, como se estivesse acostumado a lidar com esse tipo de reação. "Regra nova, professora. Se não quiser complicação é só pagar. Aí o carro sai." A frase foi dita sem qualquer culpa, como uma fala decorada que ele já havia repetido inúmeras vezes. Larissa o encarou, buscando qualquer traço de explicação ou humanidade. Mas tudo o que encontrou foram olhos vazios, sem consciência. Ela respirou fundo, contendo o impulso de raiva que começava a subir por sua garganta. Em seu coração, ela repetia uma prece silenciosa, pedindo paciência para não ser provocada pela injustiça nua e crua à sua frente. Mas quanto mais ela se continha, mais clara a sensação de repulsa crescia. Ela sabia muito bem que o número naquele papel não era resultado de uma regra nova. Era uma forma de extorsão legalizada com assinaturas falsas e frases formais que pareciam legítimas. Ela já tinha ouvido histórias semelhantes de outras pessoas, mas não esperava que agora fosse sua vez de ser a vítima.
Senhor, eu já resolvi tudo com a família da vítima. Isso é apenas uma formalidade para a liberação do veículo, disse ela, com um tom mais afiado. O policial olhou para ela de relance e soltou uma baforada de fumaça de cigarro no ar, sem responder. Ao fundo, alguns outros policiais riam baixo, conversando sobre algo que ela não conseguia entender. Mas o tom de zombaria era claramente direcionado a ela. Larissa fechou os olhos por um momento, segurando as lágrimas que quase caíram. Não por medo, mas por decepção com o sistema que oprimia pessoas que agiam de boa fé. Em seu coração, ela prometeu que aquele dia não terminaria com ela se curvando à podridão. O tom calmo da voz de Larissa ironicamente fez o ar da sala ficar mais frio. Ela tentou explicar educadamente, detalhando que não era uma criminosa, mas uma vítima de um acidente que já havia sido resolvido pacificamente. No entanto, cada palavra que saía de sua boca parecia provocar olhares cínicos. 2 policiais no canto começaram a trocar olhares, contendo sorrisos de escárnio. Eles não estavam acostumados com uma mulher que falava com honestidade e firmeza. Em um sistema corrupto, uma voz como a de Larissa era considerada perturbadora e precisava ser silenciada. Um deles, corpulento e barrigudo, aproximou-se. Seu uniforme estava amassado. O cap da polícia estava torto na cabeça e em suas mãos, ele tinha um cacetete curto que batia continuamente na palma da outra mão, criando um ritmo opressor. Muita conversa, senhora, disse ele, indiferente, mas com um tom que continha uma advertência. Quer o carro saia rápido ou quer que a gente segure seus documentos também? Suas palavras foram como balas disparadas sem emoção. Atrás dele, os outros 2 riram baixo, aumentando a pressão que tornava a atmosfera da sala sufocante. Larissa o encarou de volta sem medo. Embora seu corpo tremesse com a emoção contida, seus olhos permaneceram focados. Ela não era uma mulher que se deixava intimidar facilmente e sabia que ficar em silêncio significava entregar sua dignidade. Eu só peço o que é justo, senhor. Nada mais. Ela disse isso em um tom baixo, mas firme. A frase simples fez a sala ficar em silêncio instantaneamente. Ninguém esperava que a jovem professora falasse assim. O policial corpulento bufou e se aproximou, tão perto que ela podia sentir o cheiro de tabaco em sua respiração. No segundo seguinte, a atmosfera tornou-se ameaçadora. Ele bateu o cacetete na mesa, olhando Larissa de cima a baixo com cinismo. Justiça, ele repetiu lentamente. Aqui, quem manda na justiça somos nós, não esse papel na sua mão. Seu tom de voz tornou-se frio e opressor. Como se estivesse testando até onde Larissa ousaria desafiá-lo. Mas a professora não baixou o olhar. Por trás da suavidade de seu rosto, havia uma firmeza nascida da convicção e das feridas do passado. A convicção de que a verdade, por menor que fosse, devia prevalecer. E naquela sala, a coragem de Larissa começava a parecer uma ameaça para aqueles acostumados a exercer o poder sem limites. Em um instante, a tensão que pairava no ar explodiu sem controle. O rosto do policial corpulento ficou vermelho, as veias em seu pescoço saltaram. Ele deu um passo rápido à frente e antes que alguém pudesse reagir, a palma da sua mão atingiu o rosto de Larissa com força. O som do tapa ecoou, atravessando as paredes da sala, e fez todas as atividades ao redor parecerem parar por um momento. O golpe não foi apenas doloroso fisicamente, mas também um símbolo da humilhação contra a verdade que ousou falar no lugar errado. Larissa foi jogada meio passo para trás. Seu lábio se partiu. Sangue fresco pingou em seu vestido branco, agora manchado de vermelho. Seu coque simples se desfez um pouco, e mechas finas de cabelo grudaram em sua pele quente e latejante. No entanto, ela não chorou nem gritou. Apenas ficou parada com a respiração controlada, olhando diretamente para o homem que acabará de agredi-la. Em seu olhar, não havia apenas dor visível, mas algo mais profundo. Uma raiva calma, afiada e perigosa. A sala ficou subitamente silenciosa. Os outros policiais que antes riam, agora estavam paralisados, incrédulos com o que acabará de acontecer. Eles sabiam que aquela ação poderia trazer grandes problemas, mas nenhum deles se atreveu a falar.
O policial que a agrediu, por outro lado, olhou para Larissa com satisfação. Como se a violência fosse a maneira de restaurar a dignidade que ele sentia estar ameaçada. No entanto, quanto mais ele olhava para Larissa, mais intimidado ele ficava pelo olhar dela. Um olhar que não mostrava medo, mas sim um aviso. O sangue ainda escorria do lábio de Larissa, mas ela não baixou a cabeça. Sua mão levantou-se lentamente, limpando a mancha vermelha no canto de sua boca. Seus movimentos eram calmos, mas seu olhar era penetrante como um punhal. Em silêncio, Larissa endireitou o corpo novamente. Ela não disse uma palavra, mas pela maneira como olhava, todos na sala sabiam que aquela mulher não ficaria quieta. Havia algo se agitando dentro dela. Algo invisível, mas pronto para explodir a qualquer momento. E pela primeira vez eles sentiram medo, não por causa de uma patente, mas por causa do olhar de uma professora que não era mais a mesma. A atmosfera que antes estava silenciosa tornou-se brutal em questão de segundos. O policial corpulento, cujo rosto estava agora vermelho de emoção, deu um passo rápido e empurrou o corpo de Larissa contra a parede. O baque fez a pasta azul cair no chão. Os documentos se espalharam. No entanto, ninguém se atreveu a ajudar. Sua mão grande agarrou o pescoço da jovem professora com força total. A respiração de Larissa ficou presa. Seus olhos se fecharam, tentando suportar a dor que se espalhava da garganta até o peito. O cheiro metálico de suor e o odor de uniforme úmido sufocavam o pequeno espaço. Você acha que pode vir aqui e fazer o que quer? O policial sibilou em seu ouvido. Sua voz era rouca e fria. Aqui é nosso território, não é lugar para sua aulinha. Ponto. Cada palavra era como veneno se infiltrando na consciência de Larissa. Ela tentou respirar, mas o aperto era muito forte. Naqueles segundos de sufocamento, sua mente vagou para o rosto de seu falecido pai, para os ensinamentos sobre paciência e autocontrole. No entanto, por trás de tudo isso, algo há muito trancado dentro dela começou a se mover. O impulso instintivo de sobreviver, de lutar, de não ser mais uma vítima. A sala parecia ficar ainda menor. O ar frio do ar-condicionado feria a pele, contrastando com o calor dos corpos em confronto. Os outros dois policiais apenas ficaram parados no canto, sem ousar interferir. Seus olhares eram uma mistura de medo e confusão, como se estivessem testemunhando algo que não deveria estar acontecendo. Para Larissa, o mundo começou a girar, a visão ficou turva. Mas em meio à névoa de dor, seus olhos irradiavam algo mais. Não mais a gentileza de uma professora, mas uma brasa que começava a se acender das profundezas de sua alma. Sua mão, que antes tremia, moveu-se lentamente para cima, agarrando o pulso do agressor. Seus dedos se fecharam em troca, fortes e precisos. O olhar de Larissa se aguçou, suas pupilas diminuíram. Como se toda a consciência moral e a raiva se fundissem em uma única força que não podia mais ser controlada. Naquele instante, seu rosto mudou da figura gentil para alguém completamente diferente. Alguém nascido do sofrimento e da humilhação. E para o policial, aquele olhar era um sinal de que ele acabará de despertar algo que deveria ter permanecido trancado dentro de Larissa. Exatamente quando a pressão em seu pescoço atingiu o limite, o corpo de Larissa se moveu com uma velocidade que ninguém esperava. Como se algo dentro dela tivesse sido acionado. Ela torceu o pulso do policial, livrando-se do estrangulamento, e então atingiu o rosto do homem com um golpe forte que fez a cabeça dele virar para o lado. Uma sequência de golpes rápidos atingiu em cheio sua têmpora e mandíbula. O som de ossos se chocando e respirações sufocadas preencheu a sala. Por um momento todos que viram congelaram. Eles não estavam testemunhando uma mulher se defendendo. Estavam testemunhando algo muito mais assustador, uma raiva treinada. Larissa não pensou. Seu corpo se moveu puramente por instinto de sobrevivência. Cada golpe parecia nascer das profundezas das feridas que ela guardara por tanto tempo. A dor, a injustiça e a humilhação acumuladas por tanto tempo por um sistema opressor. O rosto do policial começou a sangrar. Seu corpo cambaleou, mas Larissa não parou.
Sua respiração estava pesada, seus olhos olhavam friamente, sem emoção, como alguém que perdeu o limite entre o certo e o errado. Naquele instante, a sala não parecia mais uma delegacia, mas sim uma arena onde a dignidade humana estava sendo testada. Os outros 2 policiais que antes estavam parados, agora se moviam nervosamente. Um deles tentou se aproximar, mas parou abruptamente quando Larissa se virou rapidamente, com um olhar afiado que instantaneamente o intimidou. Sem palavras, apenas um olhar que os fez saber. Tocar em Larissa significava desafiar algo que eles não entendiam. O tic-tac do relógio na parede soou alto, marcando cada segundo daquele silêncio tenso. Ninguém ousou quebrá-lo. Eles estavam como que congelados, assistindo a uma professora que acabará de abandonar sua gentileza e se transformar em uma tempestade mortal. Suor misturado com sangue em seu rosto, mas Larissa permanecia em pé, ereta. Sua respiração estava controlada, seu olhar, afiado e calmo. Como se seu corpo não fosse mais dela, mas controlado por outra força que exigia justiça. Ela olhou para o homem que agora cambaleava à sua frente. O homem que antes era tão poderoso, agora incapaz até de ficar em pé. No silêncio, uma coisa ficou clara para todos os presentes: a gentil professora não era mais uma vítima. Ela era um aviso vivo de que até a pessoa mais bondosa pode se transformar em fogo se sua justiça for pisoteada por tempo demais. Um baque surdo encheu a sala quando o corpo do policial foi jogado sobre a mesa. O som foi como de madeira quebrando, acompanhado pelo estilhaçar de vidro que se espalhou pelo chão. Os movimentos de Larissa foram rápidos e calculados. Como se não fossem feitos por alguém que acabará de ser agredida, mas por alguém acostumado a lutar contra a injustiça. A mesa de metal balançou violentamente, papéis voaram e vários objetos caíram das prateleiras na parede. O corpo do homem uniformizado não se moveu, caído com a cabeça virada de lado. Sangue escorria de sua têmpora, formando um padrão aleatório no piso frio. Larissa pairava sobre ele, seu peito subindo e descendo rapidamente, marcando o resto da adrenalina que ainda corria forte em seu corpo. Suas mãos tremiam, não de medo, mas por conter o impulso de raiva que ainda não havia se dissipado completamente. Seus olhos olharam para a mesa agora quebrada e, em seguida, para o rosto do homem inconsciente e indefeso. Tudo o que acabará de acontecer parecia um sonho curto. Mas, dentro do peito de Larissa, cada segundo parecia real, pesado e doloroso. Ela nunca teve a intenção de machucar ninguém. Mas quando foi tratada como um objeto sem valor, seu instinto de sobrevivência assumiu o controle. Os outros policiais que testemunharam a cena estavam paralisados. Seus rostos expressavam uma mistura de horror e descrença. Um deles deixou cair a caneta que segurava. O som dela quicando no chão quebrou o silêncio tenso. Então, como se acabassem de acordar de um pesadelo, 2 deles correram para fora da sala, gritando por seus superiores. O som de seus passos ecoou pelo corredor, seguido pelo som apressado de um rádio comunicador. O ar dentro da sala tornou-se pesado, deixando para trás uma mistura de cheiros de sangue, suor e medo. Larissa abaixou a cabeça, tentando regular a respiração. Ela sabia que o que acabará de fazer não seria algo fácil de explicar. Mas agora em seus olhos não havia arrependimento. Apenas a calma fria de alguém que finalmente deixou de ser vítima. Seu vestido branco estava agora manchado de vermelho e cinza da poeira da mesa quebrada. No entanto, seu olhar permanecia claro e afiado. Quando ela deu um passo para trás, suas costas estavam retas, sua voz calma, embora baixa. Eu não vou me calar. Se minha dignidade for pisoteada. As palavras ecoaram na sala destroçada, tornando-se testemunhas de que naquele dia, uma professora havia se levantado não apenas contra um homem, mas contra o sistema que a oprimia. A porta da sala se abriu com um estrondo, criando um eco que cortou o silêncio tenso em meio aos cacos de vidro e papéis espalhados. Um oficial de alto escalão, em uniforme impecável, parou na soleira. Sua sombra bloqueava a luz do dia que entrava. Seus passos eram pesados e autoritários. Seus sapatos pretos pisaram nos cacos de vidro sem hesitação.
A voz que saiu de sua boca era aguda, firme e reverberou por todos os cantos da sala. Chega! Uma única palavra foi suficiente para fazer todos ali congelarem. Os policiais que antes estavam nervosos imediatamente baixaram a cabeça. Enquanto isso, o ar na sala tornou-se rígido, como se congelado por sua presença. O oficial caminhou lentamente até o centro da sala. Seu olhar mudou do corpo de seu subordinado inconsciente para a figura de Larissa, que permanecia ereta com sangue escorrendo por sua bochecha. Mas o que surpreendeu a todos não foi sua raiva, mas a estranha calma em seu rosto. Sem gritos, sem xingamentos, apenas um olhar frio e penetrante de alguém acostumado a enfrentar o caos e que sabia exatamente como acalmá-lo sem precisar levantar a voz. Peço desculpas pela ação do meu subordinado, disse ele suavemente. Tão suavemente que soou suspeito. Seu tom não era o de um pedido de desculpa sincero, mas sim de uma frase preparada há muito tempo. Como se ele soubesse que isso iria acontecer. Larissa o encarou sem responder, tentando ler sua linguagem corporal. Por trás do sorriso tênue e da atitude calma, havia algo escondido. Sua aura não era a de um agente da lei querendo apaziguar a situação, mas a de alguém observando o resultado de um experimento. Ele olhou demoradamente para o ferimento no rosto de Larissa. Então, seu olhar desceu para a mão da professora, que ainda tremia ligeiramente. Por um instante, o canto de seus lábios se moveu não em simpatia, mas em uma satisfação cuidadosamente escondida. Vou garantir que algo assim não aconteça novamente, disse ele, olhando de relance para seus outros dois subordinados. Ele fez um sinal sutil e eles imediatamente pegaram o corpo do policial inconsciente, levando-o para fora apressadamente. Agora, apenas Larissa e o oficial permaneciam na sala. O silêncio pairava, quebrado apenas pelo zumbido do ventilador de teto. Você é uma mulher forte, professora, disse ele baixinho, olhando diretamente em seus olhos. Mas às vezes esse tipo de força não é seguro quando usado de forma errada. Larissa o encarou de volta sem piscar. Sabia que aquela frase não era apenas um aviso, mas uma ameaça velada de alguém que já sabia quem ela realmente era. Os passos do oficial se aproximaram lentamente, criando um eco pesado entre os cacos de vidro que ainda não haviam sido limpos. Larissa ainda estava de pé, ereta, olhando para ele sem expressão. O sangue no canto de seus lábios já começava a secar. O líder parou na frente dela. A distância entre eles era de apenas um palmo. Sua mão, coberta por uma luva branca, se levantou. Então, com um movimento calmo, ele deu um tapinha no ombro de Larissa. O toque foi gentil, mas não era um gesto de simpatia. Era mais como o jeito que uma cobra toca sua presa antes de engolir. Pegue seu carro. Não precisa pagar nada, disse ele, indiferente. Mas em cada palavra havia um tom de comando que não podia ser contestado. Larissa olhou nos olhos do homem por um longo tempo, tentando ler o significado por trás daquela calma perfeita demais. Sua voz, embora parecesse educada, irradiava algo sombrio, como alguém acostumado a encobrir a verdade com frases de duplo sentido. Mas uma coisa ele continuou baixinho, enquanto ajustava seu cap. Nunca conte a ninguém sobre isso. Finja que nunca aconteceu. Seu tom de voz tornou-se pesado, não soava mais como um pedido. Ele não olhou diretamente para Larissa, mas a direção de seu olhar deixou claro que não era um conselho, mas um ultimato. A sala pareceu ficar ainda mais fria. Do lado de fora, os passos apressados de vários policiais podiam ser ouvidos. Mas lá dentro, o tempo parecia ter parado. Larissa engoliu em seco, sentindo um estranho pressentimento percorrer suas costas. Ela sentiu lentamente não por medo, mas porque sabia que não adiantava argumentar agora. Seu olhar permaneceu calmo, mas em sua mente uma grande interrogação começou a se formar. Por que um oficial de tão alta patente desceu pessoalmente apenas para resolver um caso tão pequeno? Por que sua expressão não mostrava a raiva de seu subordinado, mas sim uma observação aguçada sobre ela? Quando o oficial se virou e caminhou em direção à porta, Larissa conseguiu ver algo que fez sua pele se arrepiar, o símbolo em seu anel.
Um círculo de prata com a constelação do Cruzeiro do Sul gravada no centro. Exatamente o mesmo símbolo nos documentos do projeto secreto que ela já tinha visto no escritório de seu pai, anos atrás. Naquele segundo, o peito de Larissa apertou. Todos os eventos daquele dia de repente pareceram parte de algo muito maior. Algo que havia sido planejado muito antes de ela colocar os pés naquela delegacia. Ela sabia que a ameaça não era apenas para silenciá-la, mas um aviso de que ela acabará de tocar na rede de uma conspiração muito perigosa. A porta da sala se abriu e Larissa saiu lentamente. O som de seus passos ecoou no piso frio do corredor, refletindo nas paredes opacas cobertas de avisos e fotos de antigos oficiais. Os policiais que passavam por ela imediatamente se desviavam, sem ousar encará-la por muito tempo. Alguns apenas davam uma olhada rápida e depois baixavam a cabeça, fingindo estar ocupados com os papéis em suas mãos. Havia medo em seus olhos, mas também algo mais. Respeito, talvez admiração, ou talvez confusão. Eles viam a jovem professora com sangue seco na bochecha. O vestido branco manchado, mas ainda andando ereta, como se nada a tivesse atingido. O ar quente lá fora a recebeu com agressividade. No pátio amplo e movimentado, Larissa parou por um momento olhando ao redor. Ela podia sentir os olhares à distância, da janela do segundo andar, do posto de guarda perto do portão. Todos os olhos pareciam observá-la. Como se sua presença criasse uma tensão inexplicável. O vento da tarde trouxe o cheiro de gasolina e poeira, atingindo seu rosto que ainda ardia. Ela tocou o ferimento em seu lábio lentamente, não para verificar a dor, mas para lembrar que aquela ferida era real, que a violência realmente aconteceu e não era uma ilusão. Na frente do prédio, seu carro preto estava agora estacionado perfeitamente, parecendo intocado. A placa que havia sido removida estava de volta no lugar. Tudo parecia normal, normal demais para a situação que ela acabará de vivenciar. Larissa se aproximou, seus olhos varrendo a superfície do carro com um olhar desconfiado. Ela percebeu algo. O carro tinha sido limpo. Até mesmo a marca da batida no para-choque havia desaparecido, como se o acidente nunca tivesse ocorrido. Sua mão parou na maçaneta da porta, sua respiração presa. Havia algo errado. Como se alguém quisesse apagar todos os vestígios da verdade daquele evento. Larissa ficou parada por alguns segundos, olhando seu reflexo no vidro do carro. Aquele rosto parecia estranho para ela mesma. Por trás do ferimento e da poeira, seus olhos brilhavam com uma calma perigosa. Isso não é coincidência, ela murmurou baixinho. O pressentimento ficou mais forte. Como se algo estivesse se movendo nas sombras. Ela sabia que o dia de hoje ainda não havia terminado. O evento na sala foi apenas a abertura de algo muito maior. Um jogo oculto onde ela não era apenas uma vítima, mas parte de um cenário que ela ainda não compreendia totalmente. Quando o motor do carro ligou, o olhar de Larissa se aguçou. Ela percebeu que, a partir daquele momento, não havia mais como voltar a ser uma pessoa comum. 3 dias se passaram desde o incidente na delegacia, mas a sombra daquilo ainda não havia desaparecido. Toda vez que Larissa fechava os olhos, ela ainda podia ouvir o som da mesa quebrando, o grito curto e o olhar frio do oficial mandando-a ficar em silêncio. Naquela noite, ela estava sentada em seu quarto simples em casa, acompanhada pelo som dos grilos e pela luz fraca de um abajur. Seu celular vibrou de repente. Nenhum nome de remetente, apenas um número desconhecido e uma única mensagem curta que fez seu sangue gelar por um momento. Você não é a única. Nós sabemos o que eles estão escondendo. Abaixo, havia um ícone de arquivo de vídeo pequeno em tamanho, mas que parecia carregar um peso enorme. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Larissa apertou o play. A tela exibiu uma sala que ela conhecia muito bem. A delegacia onde ela foi agredida. Na gravação, tudo estava claro. O tapa brutal, o estrangulamento, a reviravolta, até o corpo sendo jogado na mesa. O som do impacto e os gritos foram gravados sem filtro. Mas o mais chocante não foi a cena de violência, e sim o corte final.
Depois que tudo terminou, a câmera continuou ligada por mais alguns segundos. Mostrava o oficial de alto escalão que veio apaziguar a situação, parado no canto da sala, falando baixo com um técnico de informática. Eu não quero que ninguém saiba sobre isso, disse ele, em tom indiferente mas afiado. Ele se inclinou em direção à tela e pressionou algo no teclado. Corte do minuto 12 ao 20. Apague o arquivo original do servidor central. Substitua pela nova versão. O técnico pareceu hesitante, mas depois assentiu rapidamente. Em questão de segundos, o arquivo de gravação original foi excluído e a tela ficou preta. Larissa ficou em silêncio, sua respiração presa, seus olhos arregalados. Ela percebeu que o que estava testemunhando não era apenas um abuso de poder, mas uma conspiração sistemática para enterrar a verdade. Ela segurou o celular com força. Como se aquele objeto fosse a única coisa real em meio ao caos de seus pensamentos. Há algo maior por trás disso, ela sussurrou, sua voz tremendo entre o medo e a determinação. Ela sabia que o risco de guardar uma gravação como aquela poderia colocar sua vida em perigo, mas também sabia que a verdade não podia ser destruída. Ela olhou para a tela agora escura, copiou o arquivo para um pequeno pendrive e o guardou dentro de um velho armário de madeira, atrás dos velhos livros de filosofia de seu pai. Naquele momento, ela não sabia quem era o remetente. Mas uma coisa era certa, alguém lá fora estava lutando contra o mesmo sistema, e agora eles haviam puxado Larissa para dentro desse círculo. A noite em seu bairro tranquilo não era mais a mesma desde que aquela gravação chegou às mãos de Larissa. A rua estreita em frente à sua casa, geralmente silenciosa, agora parecia cheia de olhos vigilantes. Quase todas as noites, exatamente depois das 23 horas, um carro preto sem placa oficial parava do outro lado da rua. O motor não era desligado, suas luzes eram fracas, e a sombra de duas figuras indistintas podia ser vista através do vidro escuro. No início, Larissa tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas uma coincidência. No entanto, após a terceira noite, quando o carro apareceu novamente no mesmo horário, ela sabia que não era coincidência. Era um aviso. Dentro de casa, sons de passos lentos no telhado frequentemente a acordavam no meio da noite. O som da madeira rangendo, como alguém andando cuidadosamente sobre as telhas. Uma vez, ela ouviu o som de metal sendo movido, seguido de um silêncio total, deixando apenas seu coração batendo acelerado. Ela não gritou nem ligou para ninguém. Apenas sentou-se na sala de estar com uma pequena luz acesa. Em suas mãos, ela segurava um terço. Seus olhos olhavam fixamente para a porta da frente fechada. Por trás de seu rosto aparentemente calmo, havia uma pequena tempestade girando entre o medo, a raiva e a convicção de que ela estava sendo alvo de algo muito maior do que apenas um caso de polícia. Ela sabia que o objetivo deles não era atacá-la naquela noite, mas sim testar sua força mental. Eles queriam ver se a jovem professora ficaria com medo, desistiria e se livraria das provas que possuía. Mas Larissa não era uma mulher que se quebrava facilmente. Cada som estranho fora de casa apenas tornava sua mente mais afiada. Ela começou a anotar os horários de chegada do carro, a direção dos passos no telhado, até mesmo o padrão de luzes que vinham da casa de um vizinho, que parecia estar envolvido na vigilância. Em sua cabeça, pequenas peças começaram a formar um padrão que levava a uma conclusão: esta não era uma operação aleatória, era uma vigilância planejada. Na quarta noite, Larissa ficou na janela, afastando a cortina. O carro preto ainda estava lá, mas desta vez ela não recuou. Ela olhou diretamente para o vidro escuro por um longo tempo, até que finalmente as luzes do carro se apagaram e o veículo partiu lentamente sem fazer barulho. Em seu coração, ela deu um sorriso fraco. Vocês querem que eu tenha medo? Ela murmurou baixinho. Mas vocês esqueceram. Eu já perdi tudo. Não há mais nada que vocês possam tirar. E naquela noite, pela primeira vez desde o incidente na delegacia, Larissa se sentiu mais calma. Não porque o perigo havia passado, mas porque ela estava começando a entender. O medo era apenas uma ferramenta, e ela acabará de aprender a combatê-lo com uma coragem que eles não podiam medir. Larissa não ficou parada.
Ela sabia que enfrentar um sistema tão grande não poderia ser feito da noite para o dia. Ela contatou alguém em quem confiava muito, Nicole Almeida, sua ex-aluna que agora trabalhava na área de tecnologia da informação. A garota era inteligente, rápida e tinha acesso a sistemas que pessoas comuns não podiam tocar facilmente. Preciso que você veja uma coisa, disse Larissa em voz baixa, através de uma conexão criptografada. Nicole não fez muitas perguntas, apenas respondeu brevemente: envie os dados. Eu vou investigar. Desde aquela noite, as duas trabalharam em silêncio, rastreando a rede sombria por trás da instituição que parecia limpa na superfície. Da investigação surgiu um padrão suspeito. Várias transferências rotineiras com valores fantásticos fluíam de uma empresa privada chamada Centro Biotech para as contas de vários oficiais de polícia, incluindo um nome familiar, Delegado Arthur Sampaio, o homem de rosto calmo que havia dado um tapinha em seu ombro com um tom amigável. Mas quanto mais fundo elas cavavam, mais estranha a conexão se tornava. A Centro Biotech não era apenas uma empresa de pesquisa farmacêutica, como afirmava publicamente. Sob camadas de administração falsa havia um projeto sigiloso com o codinome Nuvem Branca, idêntico ao símbolo no anel do delegado. O que fez a respiração de Larissa parar foi a descoberta seguinte. Nicole enviou um relatório mostrando que o acidente em que ela se envolveu semanas atrás não foi um acidente aleatório. O carro que ela atingiu era dirigido por um mensageiro interno da empresa, que carregava dados brutos do projeto. O documento continha resultados de experimentos humanos disfarçados de pesquisa médica. E o mensageiro, de acordo com registros internos, estava a caminho de entregar uma cópia a uma parte externa que queria vazar o projeto para o público. O acidente de Larissa, de repente, pareceu parte de um plano deliberadamente armado para impedir esse vazamento. Agora, todas as peças começavam a se encaixar. O fluxo de dinheiro, o projeto secreto, o delegado que encobriu a violência em sua delegacia. Tudo estava conectado em uma rede muito mais ampla do que Larissa jamais imaginara. Ela ficou em silêncio por um longo tempo diante da tela do notebook, olhando para o diagrama de fluxo que Nicole exibia. As linhas digitais conectando os nomes pareciam uma teia de aranha que prendia qualquer um que a tocasse. Você percebe? Perguntou Nicole pela conexão de voz. Se este for o mesmo projeto, significa que eles também estão atrás de você. Larissa fechou o notebook lentamente. Seus olhos olhavam vagamente para a parede, e sua voz saiu calma, mas firme. Talvez não, atrás de mim. Talvez eu faça parte disso sem saber. Naquela noite de sexta-feira, o ar de São Paulo parecia mais pesado que o normal. A chuva tinha acabado de parar, deixando o cheiro de terra molhada e poças de água em frente ao antigo prédio da delegacia, cujas luzes estavam quase todas apagadas. Larissa estava parada atrás da cerca dos fundos, vestindo uma jaqueta escura por cima de seu vestido. Seu rosto estava coberto por um lenço preto que ela amarrou firmemente. Na mão esquerda, uma pequena lanterna, na direita, uma chave eletrônica modificada por Nicole. Não havia mais tempo para hesitar. Ela sabia que seu passo naquela noite era arriscado, mas a verdade que ela buscava era importante demais para ser abandonada. Depois de se certificar de que não havia guardas por perto, ela abriu a porta dos fundos com um único movimento. Um clique suave foi ouvido, a porta se abriu, e o ar frio da delegacia vazia a recebeu imediatamente. O corredor estava escuro e silencioso. Larissa caminhou lentamente, acompanhada apenas pelo som suave de seus passos no piso. Ela passou pela sala de arquivos, depois pela sala de armazenamento de armas, até chegar a uma porta de metal com a placa Sala de Servidores. Acesso restrito. Seu coração batia rápido. Dentro daquela sala, todos os dados de comunicação e documentos digitais daquela delegacia estavam armazenados. Ela pressionou o pequeno dispositivo de Nicole contra o painel da porta e, em segundos, o sistema de travamento se abriu. Assim que entrou, a sala estava cheia de fileiras de CPUs e monitores piscando. Ela sentou-se em frente a um dos computadores principais, conectou o pendrive e começou a procurar arquivos com palavras-chave relacionadas a ela. Entre milhares de pastas, um nome se destacou:
fazendo seus olhos se arregalarem. Projeto Nuvem Branca. Ela abriu e a tela do monitor exibiu uma série de arquivos, gravações de interrogatórios, relatórios de operações e documentos marcados como ultra secreto. Em um vídeo, várias figuras proeminentes, ativistas, líderes religiosos, estavam sendo interrogadas secretamente, acusados de envolvimento em atividades de infiltração ideológica. Mas o que fez sua respiração falhar foi outra pasta intitulada Alvos de Eliminação. Ela abriu lentamente e uma lista de nomes apareceu um por um na tela. Figuras civis, professores universitários, ativistas e até alguns jovens líderes comunitários. Todos marcados com um código vermelho. Larissa percorreu a lista tremendo. Sua mão parou na última linha e seus olhos não acreditaram no nome que estava escrito. Larissa Meirelles. Status: Sujeito 07. Potencial de despertar ativo. Eliminação adiada. O mundo pareceu parar de girar. Ela olhou para a tela por um longo tempo. Seu corpo estava rígido. Sua garganta parecia seca. O nome de seu pai, Afonso Meirelles, apareceu novamente em outra forma na coluna de notas. Designer principal do algoritmo de purificação genética. De repente, tudo que ela experimentou, o acidente, a violência, as ameaças, até a sensação de déjà vu em cada encontro, começou a fazer sentido. Ela não era apenas uma vítima de coincidência, mas parte de um grande experimento que havia começado desde que ela nasceu. E naquela noite, na sala fria cheia de luzes de monitor, Larissa finalmente percebeu que a verdade que ela procurava não estava lá fora, mas dentro dela mesma. As luzes se apagaram de repente, deixando a sala na escuridão total. O som de passos pesados foi ouvido no corredor, lentos, mas firmes, cada vez mais perto. Eu já disse para não se intrometer, professora. A voz era calma, mas aterrorizante. A voz do delegado Sampaio. O coração de Larissa disparou. Ela se virou, mas antes que pudesse se mover, um gás foi liberado pela ventilação. Fumaça branca engoliu sua visão, fazendo seus olhos arderem e sua respiração falhar. O mundo girou rapidamente antes que tudo ficasse escuro. Quando ela acordou, encontrou-se sentada em uma cadeira de metal. Ambas as mãos estavam algemadas com força. Uma sala branca e limpa a cercava, sem janelas, sem som. Apenas uma tela grande à sua frente se acendeu, mostrando o rosto do delegado Sampaio com um sorriso tênue e um olhar penetrante. Você não é uma vítima, Larissa, disse ele lentamente. Você faz parte desse projeto desde o início. Você apenas esqueceu quem realmente é. Sua voz ecoou, perfurando a consciência de Larissa, que começava a vacilar. A tela tremeu, exibindo uma série de dados biométricos, altura, peso, ritmo cardíaco, até padrões de ondas cerebrais. Na parte inferior apareceu um texto em vermelho. Sujeito 07. Larissa. Programa de purificação. Larissa ficou paralisada, seus olhos arregalados em descrença. Ela tentou falar, mas sua voz estava presa. Fragmentos de memórias vagas surgiram. Flashes de um laboratório, a voz de seu pai e a luz de equipamentos médicos brilhando em seu rosto pequeno, anos atrás. A luz na tela diminuiu lentamente, deixando a sala em silêncio. Apenas o zumbido de uma pequena máquina podia ser ouvido ao longe. Larissa abaixou a cabeça, sua respiração tremendo. Entre a consciência e a confusão, uma coisa agora estava clara: sua vida não era uma coincidência, e tudo o que aconteceu era apenas parte de algo muito mais sombrio. A história para